Fala galera, diretamente aqui das Montanhas Rochosas do Colorado, onde o Pé Grande deve ter perdido aí suas economias. A gente vem fazer a terceira aula da semana do Factor Investing. Para vocês que não estão acompanhando, eu estou fazendo uma série de estudos que vai mostrar como que a gente pode ter renda passiva no mercado financeiro sem trabalho, ou seja, não, trabalho vai ter sim, apenas 8 minutos por ano. É isso mesmo, 8 minutos por ano. Se você quiser, você pode dilatar esse prazo para 18 meses, para 24 meses, mas só quem vai saber a real diferença quando você usa essas duas janelas temporais é a galera do Close Friends, porque segunda-feira eu estou reabrindo o Close Friends e aí a gente vai continuar uma série de vídeos que vai mostrar prós e contras de cada metodologia. Por enquanto, eu já fiz a metodologia do valor patrimonial, do preço-lucro, do Enterprise Value EBIT. A gente já tem acumulado 9 estudos e agora eu vou fazer mais 3 estudos para vocês verem as inúmeras possibilidades que o Factor Investing pode dar para a gente e dar um norte, uma maneira clara do porquê que a gente vai entrar na operação, porquê que a gente vai se manter na operação e porquê que a gente vai sair. Porque é isso, quando você tem um plano claro de como você vai investir, qual é a tua metodologia, você pode ficar muito mais tranquilo emocionalmente, porque você sabe que você não tem que fazer nada em alguns momentos, que você tem que fazer alguma coisa em algum outro momento e é tudo pro teu bem, tá? O primeiro estudo, a gente vai fazer a nossa famosa filtragem por liquidez. Então todo mundo que tiver uma liquidez menor que 200 mil reais em média nos últimos 30 dias eu vou excluir sem pena, sem medo, sem dó. Então vamos tirar aqui, a partir de agora, a liquidez. Os dados que eu tirei foram os dividendos anuais pagos nos últimos 10 anos, o índice de Sortino. E se você não sabe o que é o índice de Sortino, você precisa realmente estar mais perto de mim, porque a gente já falou bastante disso aqui de graça nas redes sociais e você não pode ficar fora desse conhecimento. Eu botei também o índice beta, que é mais um indicador que a gente já falou bastante aqui para quem acompanha o canal do Tio Uli, o canal do conhecimento. Então eu chamo você para o Close Friends, vai ser uma janela extraordinária para a gente aprender mais sobre análise quantitativa e análise fundamentalista, para você entender realmente que existe renda passiva com pouco trabalho e é só o começo, tá? Então o que a gente vai começar aqui, galera? A gente vai começar excluindo todas as empresas que não pagaram dividendos durante 10 anos consecutivos. Tá bom esse filtro para você ou tá ruim? Tá bom, né? Por quê? Porque a gente quer empresa que realmente seja regular, a gente não quer empresa que fique sendo errática na sua forma de distribuir o resultado para os acionistas. Tudo isso faz muito bem para a gente, tá? Por quê? Porque a gente, como minoritário, não tem muitas opções de remuneração a não ser os proventos distribuídos e o ganho de capital, a valorização da cota. Como a valorização da cota não está sob nosso controle, a gente precisa focar diretamente no pagamento de dividendos. E aí, a parte boa desse estudo é o que? A gente vai poder incluir os fundos imobiliários nessa sessão, porque eles realmente têm proventos distribuídos mensalmente. A gente vai ver aqui que alguns fundos imobiliários aparecem muito bem quando a gente conjuga outros indicadores como o índice de Sortino, e isso aí pode ser uma grande vantagem para o investidor mais conservador, aquele investidor que não entende muito, que não tem muita experiência. Então, se você não tem experiência, não tem muito conhecimento sobre o mercado financeiro, você tem que entender sobre o Factor Investing, porque é uma maneira óbvia, uma maneira lógica, é a maneira que o Warren Buffett usou até os seus 35, 40 anos para investir dinheiro. A única limitação que eu vejo para aplicar isso de uma maneira simples e óbvia é você ter mais que 250 milhões de dólares. Mas se você tem esse problema, isso é uma solução. Procura o Tio Uli, que eu te endereço
como resolver esse problema, porque vai ser muito fácil botar 250 milhões de dólares para trabalhar, tá? Então, aqui já excluímos bastante ativos, a gente precisa ser muito óbvio e muito claro e não ter pessoalidade com esses ativos. Por isso que a gente vem aqui, ó, exclui toda essa cambada aqui sem nem olhar nome, sem nem olhar endereço, sem nem olhar da onde a gente está excluindo. E isso é muito bom, porque tira a pessoalidade do investimento. Vamos ver aqui, ó, se tem mais coisas. Eu estou fazendo coluna a coluna, galera, só para mostrar para vocês que não tem pegadinha nenhuma, não tem dificuldade nenhuma. Eu costumo falar que eu sou o pedreiro do mercado financeiro, eu não tenho muito conhecimento, eu tenho muito esforço, muito trabalho, por isso que eu já fiz mais de 1000 backtests iguais a esses, por isso que eu sei qual é o estudo que mais gera retorno, por incrível que pareça, mas a gente só vai saber disso quando a gente entrar nos conteúdos exclusivos do Close Friends. É o conteúdo que todo mundo quer ver, porque eu vou tirar todas as maneiras aí que a gente tem de se enganar em relação a achar que quanto mais filtro a gente põe, melhor. Nem sempre isso é verdade, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver o dividend yield que mais dá retorno e a gente vai fazer isso diretamente, ó, último ano, sobre cotação, acabou, não tem chororô, é isso mesmo. Então aqui a gente vê que o fundo imobiliário Torre Almirante, que está no Rio de Janeiro, eu conheço esse prédio em loco, ele é o ativo aí com maior dividend yield daqueles que pagam diretamente dividendo nos últimos. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, olha só, a gente fez com 11 anos, a gente foi até um pouco mais estrito aí no nosso filtro, isso é bom pra gente, tá, gente? Isso é bom porque a gente tem aí uma fórmula segura. Eu vou tirar o Itaú Unibanco dessa lista porque a gente já tem a Itaúsa aqui. Então a gente vai estar dobrando esse risco, é uma coisa que eu não quero, é uma diversificação que eu quero procurar fazer. Então, o que a gente ficou com essa carteira aqui? Ó? A gente ficou com uma carteira com yield médio de 10%, ou seja, a gente tem um stream de proventos de 10% ao ano, sem imposto, tá? Sem imposto, galera. Isso não é exagero, isso é sem imposto mesmo. Por quê? Porque os proventos, eles têm um tratamento beneficiado aí de impostos que a gente não precisa estar recolhendo isso, a gente tem que declarar, mas a gente não precisa recolher esses impostos sobre esses ganhos. A gente só paga imposto aqui se a gente tiver ganho de capital na cota. Então a carteira ficou a seguinte: ficou o Fundo de Investimentos Imobiliários Torre Almirante, Transmissão Paulista, Itaúsa, Fundo de Investimento Imobiliário BB Progressivo, Telefônica Brasil, End Brasil, MRV, a construtora, a Porto Seguro de Seguros, a Holding Bradespar, que é controladora da Vale, e a Metal Leve de veículos e autopeças. Então a gente teve uma carteira aqui bastante resiliente, lembrando que todas essas empresas elas pagaram proventos durante 11 anos consecutivos. A gente tem um beta médio para essa carteira de 0,67, então a gente vê como a gente tem um portfólio realmente resiliente, um portfólio seguro, defensivo. Então, se você tem medo de estar comprando o mercado no topo, na alta, você sabe que você está com uma proteção maior aqui quando a gente está fazendo esse tipo de estudo, tá? Vamos fazer aqui mais outra coisa, só que agora eu vou dar uma agilizada para a gente não perder tanto tempo e eu vou fazer aqui, ó, uma... eu vou fazer aqui uma fórmula matemática
Ah, já sei. Tô confundindo aqui as formas, tá? É maior que 1. O que eu acabei de fazer aqui, galera? Eu fiz essa seleção toda aqui, ó. E eu quero só as seleções que tiverem mais de 12, 13, né? Eu selecionei 13 colunas. Em todo mundo que tiver o número 13 aqui vai estar dentro do meu filtro inicial. Então a gente vai poder fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu só dei uma confundida ali que eu estava pensando em outra fórmula. Então, ó, o count aqui, ele vai ter que vir com o número 13. Todo mundo que estiver fora do número 13, a gente vai excluir porque significa que não se qualificou de uma maneira objetiva, absoluta, para ter todos esses indicadores que a gente precisa para fazer essa carteira. Então, será? Não. Vamos aqui, ó, tirar a partir de 12, tá? Vamos tirar a partir de 12. Ah, a gente vai tirar todo mundo que tiver a partir de 12. Aqui, ó. Por que não está entrando esses outros papéis? Porque ou eles não têm a liquidez necessária, ou eles não pagaram dividendos durante esses anos inteiros. Tá. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso aí. Olha que engraçado, gente. Eu vou tirar na mão aqui só para mostrar para vocês como é que na prática isso funcionou, tá? Ó, vou tirar todo mundo que não pagou dividendo no ano de 2009. Na verdade, eu vou tirar também aqui já essa coluna, porque empresas que não tiverem essa coluna aqui, elas automaticamente não vão poder participar, porque eu vou medir um filtro, um fator, a partir do índice de Sortino, tá? O índice de Sortino, ele mede a volatilidade do papel negativa em relação ao seu retorno. Então, isso é muito bom para a gente tirar as empresas que têm muita volatilidade e oferecem pouco retorno. Esse indicador aí, a gente já fez um webinar somente sobre ele. Você também tem acesso a esse indicador através do programa Economática. Eu ensinei como é que faz a fórmula disso na prática, tá? Não se preocupa com isso. E o Bob Axelrod, no programa Billions, ele fala também desse indicador. Por isso que eu comecei a trazer ele aqui para a galera ter mais intimidade com essas coisas aí que a gente escuta nesses programas, que todo mundo acompanha, todo mundo gosta. Então a gente vai tirar aqui, ó, todo mundo que não teve dividendo em 2009, uma lista aí muito mais seleta, e a gente vai ver aí como é que vai sobrar muito pouco papel. A gente vai ver que a gente vai ter só os realmente guerreiros, sobreviventes, e você vai ter acesso a fazer perguntas, tudo isso fazendo parte do Close Friends, porque a demanda de perguntas que eu estou recebendo está tão alta que eu tive que criar um novo critério aí de quem que eu vou poder dar atenção, e o Close Friends foi essa solução. Eu estava me programando para reabrir isso só em abril, mas depois do evento Mentes Ativas Rendas Passivas, a demanda ficou tão alta que eu achei até injusto deixar o pessoal de fora.
Então, criei aqui a semana do Factor Investing justamente para poder atender todo mundo que tem demanda aí sobre ativos, quer aprender a investir melhor e não sabe. E para todo mundo que assinar o Close Friends, vai ter acesso a todas as palestras que rolaram no Masterminds Analistas de Research, que aconteceu no último novembro, e também vai ter acesso, quando ficar pronto, ainda não está pronto, todos os vídeos do Mentes Ativas de Rendas Passivas, né? Então a gente vai falar de mercado financeiro, de marketing digital, e quem tem acesso ao Close Friends tem acesso a esse conteúdo todo aí. Todo o pessoal do Close Friends está acompanhando como que eu estou fazendo esse lançamento desse Close Friends aí para quem comprar segunda-feira. Muito facilmente eu poderia cobrar, sem exagerar, R$ 2.000, R$ 2.500 para estar dando acesso às pessoas até o final desse ano de 2019 nesses conteúdos. Tem gente cobrando aí muito mais para falar só uma seção desse conteúdo. E aqui, é claro, né, a gente sempre vem com uma estratégia, com uma ideia de over-delivery puro. Por isso que eu prefiro cobrar menos e entregar mais do que ficar com aquela sensação de que eu não entreguei, de que eu não dei um produto que realmente vale a pena para as pessoas que pagaram, tá? É por isso que eu tenho 100% de aprovação em tudo que eu faço. Graças a Deus, eu falo aí, até brinco que eu tenho que me preparar psicologicamente quando eu tiver um feedback ruim, porque até agora, nos meus mais de 500 clientes, eu só tive feedback positivo. Agradeço todo mundo aí que faz parte da comunidade do Tiuli. As pessoas são realmente de bem, elas agregam muito, eu aprendo muito com as pessoas do Close Friends, com os meus mentorados. Então, cheguei aqui ó, na tabela final. Isso, agora a gente vai tirar aqui alguns indicadores. Olha só, o meu Excel ele não está valendo algumas coisas, por isso que eu não estava usando e eu estava achando estranho, tá? Então esquece isso aqui, provavelmente foi algum erro que eu fiz ali na hora de plotar os dados. É por isso que eu gosto de fazer as coisas na mão, sabia, galera? Para não correr esse risco aí de estar botando os dados errados aí para a galera. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse fator, tá? A gente vai botar em ordem crescente. Então, a gente vai tirar aqui primeiro também a liquidez acima de 200 mil. Então, a gente vai ter que tirar alguns ativos que não vão entrar. A própria Graziotin, que é uma empresa que eu tenho, por outros motivos, ela vai sair. Então, vocês estão vendo aí como é que eu não pessoalizo os retornos, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o yield médio dessas carteiras. Deixa eu botar aqui, ó. Yield. Então, a gente vai pegar a média dos últimos 2 anos para tirar qualquer tipo de distorção e a gente vai botar aqui pela cotação. Então, a gente chegou num yield, tá? Chegamos num yield. E eu vou mostrar aqui algumas das possibilidades que a gente tem como gestor de carteira de criar uma carteira baseada em fatores que vai te ajudar a escolher melhor as ações, tá? Então, eu vou fazer um ranking aqui. Então, aqui o ranking. O Fundo Almirante foi o primeiro dessa lista. A gente está fazendo um ranking baseado em posição. E agora a gente vai botar aqui o Sortino Ratio do maior para o menor, tá? E aí a gente vai fazer outro ranking baseado nisso. A gente vai ter o ranking 2. O que a gente faz agora? A gente bota em ordem alfabética e agora a gente vê o total. Não, a gente botou em ordem do maior Sortino para o menor. Então, a gente soma esse ranking com esse e a gente tem um terceiro ranking, que é o ranking combinado. E aí eu estou mostrando mais uma possibilidade de você montar uma carteira de Factor Investing
usando outros indicadores que não são tão lógicos assim, mas podem te dar vários insights. Então a gente ficou com uma carteira que ficou com Transmissão Paulista, Ende Brasil, Fundo de Investimento Imobiliário, ABC Imobiliário, Comgás, Copasa, Copel, Porto Seguro, Exetec, Semig e Banrisul. Viu como é que a gente formou mais um estudo, mais uma carteira baseado nisso? Então, galera, vocês veem aí que a gente tem muitas possibilidades, muita criatividade para trabalhar com isso. E para quem fizer parte do Close Trends, eu vou mostrar como que a gente gerencia esse portfólio, tá? Vamos agora para o terceiro indicador, para o terceiro estudo, na verdade, e a gente vai fazer de novo esse filtro da liquidez acima de R$ 200.000. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como que a gente pode fazer isso de uma maneira muito rápida. E agora eu vou ser menos... como é que eu vou falar? Eu vou ser menos Caxias, eu vou ser menos exigente na hora de fazer esse filtro, mas eu vou combinar agora o beta também. Então a gente vai tirar todo mundo que não pagou dividendo somente no último ano. Olha só, somente no último ano. Todo mundo que não tiver pago dividendo a gente vai tirar no último ano. A gente vai ver aqui como é que é fácil fazer isso, muito mais rápido. E a gente vai ver se essa liberdade que a gente entrega em termos de filtros, se ela agrega valor ou não para o investidor. Porque a gente quer resultado com pouco trabalho aqui, tá? A gente quer resultado com pouco trabalho. A gente vai tirar aqui também alguns ativos que não têm liquidez por definição, são os títulos de renda fixa privado. Por isso que eu não gosto de investir em renda fixa privada no Brasil. A liquidez é muito ruim. Olha aqui, ó, eu vou tirar todo mundo aqui, ó, todo mundo. Vou tirar todo mundo. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente vai fazer o yield de um ano. A gente vai fazer o yield de um ano. Olha a Vale aí, ó. 4,2% de yield. A gente vai Sortino Ratio, a gente vai tirar todo mundo também que não tem índice de Sortino. Pode ter índice de Sortino negativo? Pode sim. Vai entrar com prioridade na nossa lista? Não vai. Mas está aqui, tá? E o beta também, a gente vai fazer um ranking de beta aqui. Por quê? Porque eu quero as empresas mais defensivas ou as mais ofensivas. Depende da premissa que eu estou assumindo para esses papéis, tá? E aí a gente vê que a gente tem um universo bem maior aí, talvez o maior universo de empresas que a gente já tenha feito aí nessa aula de hoje. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o yield, vai formar um ranking, ranking 1. Aí, ó. Agora a gente deu muito mais liberdade. Olha como que tem mais ativos para a gente medir. Vai abrir a possibilidade de novas carteiras. Olha só, a gente botou o 135, o rank 135 é o melhor Sortino em relação ao yield, tá? E aqui a gente vai o ranking 3, que eu vou botar o beta do menor para o maior. Olha, tem gente com beta negativo, viu? Isso que é a vantagem da gente abrir um pouco os filtros, que dá a possibilidade de novos ativos entrarem na nossa carteira. E a gente agora tem até BDRs. Bom saber aí que a gente pode fazer isso. Olha só, agora a gente vai pegar esses rankings todos, a gente vai somar. E o que a gente quer? A gente quer o ranking que vai dar o melhor total. Ou seja, o menor total é o que vai gerar o melhor ranking para a gente.
O que acabou sobrando? Acabou sobrando essa carteira aqui, ó, de 10 papéis. O que a gente tem aqui? A gente tem a empresa Cristal, que é uma química que vende pigmentos. Tem o fundo de investimentos Fator, o fundo de investimentos imobiliários Maxi Renda, o fundo de investimentos imobiliários CRI da Credit Suisse, a Transmissão Paulista, a Unipar, a Ende Brasil, a Metal Leve, o fundo de investimentos Indusval BR, o fundo de investimentos imobiliários ABC Imobiliário. Então, galera, vocês viram aqui que a gente tem a possibilidade de fazer vários estudos. A partir disso, é só ter um pouco de criatividade. E eu vou fazer aqui um estudo 4 para mostrar para vocês como que a gente poderia ter transformado isso aqui num estudo ainda mais diferenciado, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que é fácil fazer isso. Eu vou fazer aqui na hora. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai apagar isso e a gente vai fazer um total diferente. A gente vai fazer um total. Deixa eu aumentar aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar a probabilidade, a possibilidade, a criatividade para chegar num resultado diferente. Se eu somar aqui, eu estou dando um peso igual para todo mundo, não estou? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar 0,25 vezes o número do ranking 1 mais 0,25 vezes o ranking 2 mais 0,50 vezes o ranking 3. Olha só, eu mudei o peso agora que eu dei para cada um dos rankings. E agora eu consigo fazer uma nova dinâmica de total, ou seja, da outra prioridade. Então vocês viram aqui que a gente pode transformar um fator, um filtro, em mais importante do que qualquer outro. Isso aí altera um pouco, olha só, vocês viram que alteraram dois papéis no final das contas. E aí, ó, a gente tem outra carteira baseada nesse ranking agora, que está dando prioridade para o beta. Para o beta, tá? Olha aqui, ó. A gente está dando prioridade para o beta. Exatamente. Então a gente ficou com essa carteira Cristal, Fundo de Investimento Fator, Fundo de Investimento Imobiliário Maxi Renda, Fundo de Investimento Imobiliário CRI Credit Suisse, Metal Leve, Unipar, Fundo de Investimentos Indusval Brasil, Transmissão Paulista, SLC Agrícola e Fundo de Investimento Imobiliário ABC Imob, tá? Então, galera, a gente viu aqui, ó, 4 estudos diferentes, formaram 4 carteiras diferentes e a gente tem sempre essa possibilidade. A gente fez a primeira aula, que a gente fez 3 estudos, a segunda aula mais 3 estudos, a terceira aula mais 3 estudos, 9 no total. Quando a gente somou agora 4 estudos, a gente ficou com 13 estudos. A gente teve agora uma mostra de como na prática a gente realiza o Factor Investing de maneira criativa e com possibilidades infinitas, tá? Por isso que eu falo, você precisa fazer parte do Close Friends, porque a gente vai fazer o backtest de todas essas estratégias. Tem mais estudos amanhã na última aula, você não pode perder a última aula da semana do Factor Investing, onde eu vou fazer uma surpresa para vocês e a gente vai fechar esse ciclo de estudos aqui dessa metodologia que vocês viram. Eu preciso de apenas 8 minutos para criar uma carteira dessa e a gente vai falar mais disso quando eu fechar esse estudo para o Close Friends e as pessoas vão ter acesso total e vão ter direito a fazer perguntas também. Então, galera, eu me despeço por aqui. Eu sou o Tio Uli. Muito obrigado. Diretamente do Colorado, a gente fecha mais uma aula da semana do Factor Investing. Beijo grande.